André, primeiramente queria que você falasse um pouco onde estão os principais gargalos, né, para melhorar a competitividade da avicultura brasileira. Quando a gente olha a questão do custo na cadeia para produzir frango, comparando com outros países, a gente identificou, principalmente dentro dos frigoríficos, que houve um aumento de custo muito grande, porque aumento de frango teve em todos os países, depende de frango, depende de milho e depende de soja. Mas nos frigoríficos no Brasil houve um aumento de custo muito importante e também, claro, os gargalos tradicionais já de transporte do frango até o porto e principalmente os custos portuários no Brasil que são mais altos. Mas o maior gargalo hoje está dentro das indústrias, com aumento, sobretudo por conta de aumento de custo de mão de obra, mas também porque alguns insumos que são muito importantes para a produção são mais caros aqui. Embalagens, principalmente por causa dos derivados de petróleo, que são mais caros aqui. Agora, energia, eletricidade está voltando a ser caro também aqui e toda a parte de mão de obra. Dentro desses, a questão mão de obra, principalmente em relação a competidores internacionais, que é a base da pesquisa, né? O Brasil tem um impacto maior nessa questão. O que a gente identificou? A gente identificou que a mão de obra em dólar no Brasil, salário mais encargos, ela custa 4 vezes menos do que nos Estados Unidos. Só que por tonelada de carne custa igual que nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos a produtividade da mão de obra é muito mais alta, porque ninguém quer que as pessoas ganhem menos, mas tem que aumentar a produtividade da mão de obra. Então a gente tem esse desafio. Então o maior desafio agora é, dado esse crescimento de custo de mão de obra que ocorreu na economia brasileira como um todo, o desafio agora é aumentar a produtividade da mão de obra. E isso é verdade dentro das indústrias de frango. E qual o impacto disso dentro desse cenário que vemos com os países que estão buscando cada vez mais a autossuficiência nessa produção de carne? A autossuficiência aí, ela já é um processo mais de países importadores que usam de barreiras tarifárias e não tarifárias para proteger seus mercados, certo? Aí o Brasil sofre, a Tailândia sofre, os americanos sofrem também. Mas é claro que se a gente conseguisse aumentar a nossa competitividade, seria muito mais difícil para esses países imporem essas barreiras, porque essas barreiras custariam muito mais para o consumidor deles. Tá? Agora, o movimento de países buscarem autossuficiência está ocorrendo mesmo. É um modelo em que você pega as proteínas de alta eficiência, tipo frango e porco, e você vira importador de soja e, em alguns casos, de milho também ou de trigo. Mas a proteína animal você tenta fazer em casa, né? E isso gera impacto para o Brasil e para todos os fornecedores de proteína animal.